Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. Neste nosso programa Fé e Luta, é o lugar apropriado para tratarmos do tema que a campanha da fraternidade apresenta ao Brasil, aos brasileiros e às brasileiras neste ano de 2023. Porque aqui fé tem relação com luta, e luta se nutre da fé, não somente em crer no ser superior, crer em Deus, no poder de Deus influenciar sobre as minhas angústias, indecisões pessoais, mas sobretudo em nos remeter à luta. Teremos mais sobre isso adiante. A campanha da fraternidade deste ano trata da fome. Um tema que é muito superior a abordagens meramente românticas, teóricas e abstratas. É um tema que fez o candidato Lula chorar quando se referiu na campanha eleitoral, antes da eleição, dias antes da eleição, que o Brasil voltara ao mapa da fome, coisa que ele jamais esperava que acontecesse. Mas, sobretudo, a fome tratada pela campanha da fraternidade, criada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é um tema que trata da dor, do abandono, do sofrimento, e que é desafio para nos posicionarmos. Mas é bom que eu alerte que eu aqui não venho defender a campanha da fraternidade, porque ela pertence à CNBB. E a CNBB não precisa de mim, evidentemente. Tem lá muitas organizações, rádios, TVs, internet, canais, uma literatura imensa para fazer a divulgação da campanha da fraternidade. Portanto, eu não recebi convite para tratar disso. Até acho que seria bom ser convidado para tratar também aqui no canal esse tema que me diz muito profundamente respeito. Eu falarei aqui não por encomenda, mas por vontade e por decisão própria. Este tema sempre me interessou. Ainda que seja abordado pela terceira vez em campanhas da fraternidade da CNBB, este é um tema que existe no Brasil desde 1500, a fome. Então trabalharei aqui sobre dois eixos, e meio talvez. O primeiro eixo é a questão da fome, que é considerada não somente pela ciência, pelas ciências humanas, mas pela consciência comum como um escândalo absolutamente inaceitável. Um escândalo moral, um escândalo ético,
Um escândalo para os que dizem que creem. A fome é um escândalo. Mas, sobretudo, a fome é um escândalo porque flagela. No Brasil, são 33 milhões de pessoas no absoluto flagelamento da fome. E 125 milhões de pessoas que vivem a insegurança alimentar. No caso dos 33 milhões de pessoas que não comem nada. E que veem, sentem, percebem a sua musculatura se flexizar, se desmanchar sem nutrição. Nas 125 milhões, as pessoas não têm certeza de que comerão hoje, comerão amanhã. É insegurança alimentar. É muita gente para a gente considerar assim como uma coisa qualquer, ou até como vagabundagem, como me disse um garçom aqui no restaurantezinho onde eu almoçava no domingo retrasado. Vagabundagem? Algum vagabundo, alguma vagabunda nesse mundo quer passar fome? É ali que está a causa da fome? Evidentemente que tratar do problema da fome no próximo, que também é desafortunado de emprego, desafortunado de salário, desafortunado de uma série de outras coisas que se relacionam com a fome, como, por exemplo, com o problema da moradia, como ocorreu em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, que pessoas deslizaram dos morros e foram sepultadas nas lamas, pedras, galhos e troncos de árvores. Isso tudo também se liga com a fome, o problema da moradia, problema do emprego, o problema do racismo, o problema da perseguição por causa de um modelo econômico que contempla com privilégios bem menos que uma meia dúzia proporcionalmente, 1% de ricos nesse país nem sabem o que é fome. Porque aqui não se trata da fome que diz respeito àquela necessidade orgânica de comer, sabendo que há o que comer em casa ou num restaurante, porque há economia suficiente em quem sente este desejo, esta carência de se alimentar. Não é esse o caso de quem passa fome? Os 33 milhões passam fome porque não têm recursos. Não tem da onde tirar. Então, a fome é conceituada como um escândalo. É um escândalo para uma sociedade inteira, como dizia Darcy Ribeiro, que não abandona um cordeiro, mas que é capaz de abandonar pessoas, abandonar crianças nas ruas. É um escândalo para uma sociedade que vive num país que é líder mundial na produção de alimentos. É um escândalo. E é um escândalo também para os cristãos e as cristãs que cruzam os braços diante desta tragédia. É um escândalo para a política econômica nacional que se submete às pressões dos privilegiados, dos ricos, dos bem-possuídos, para destinar a maior quantidade de alimentos para eles, sem sequer se importarem com os que passam fome. É um escândalo para a política de produção de alimentos agrícolas neste país, que produz para comercializar, produz para entregar aos mercados internacionais e jamais com a mínima preocupação com os 33 milhões que passam fome aqui dentro desse país onde eles produzem tanto alimento para jogar fora. Uma hora de crise que não se pode mais dar preços, o mercado não dá mais preços, não consome mais leite, não consome mais cebolas, batatas,
joga-se fora nas sarjetas, como até bois e porcos já foram soltos nas ruas do Brasil como protesto, porque é comida. Para estes que fazem da produção de alimentos, é puro negócio para render lucros. Isto é um escândalo. É uma política que tem que ser mudada. Mas a CNBB está de parabéns por levantar esse tema justamente agora, com o planeta ameaçado, sob chamas, ameaçado sob o poder econômico que invade a Amazônia, derruba árvores, envenena águas, mata Yanomamis, extermina indígenas. É oportuno que a CNBB levante esse tema justamente nesta conjuntura, nesse contexto. Está de parabéns a CNBB. Aqui nós queremos ajudar a viver, a enfrentar, a analisar, a refletir sobre a nossa posição diante desse tema absolutamente humanitário. A fome é um escândalo para os que creem. O versículo motivador da campanha da fraternidade é: dai vós de comer, aludindo a um dos textos mais mencionados, principalmente por aqueles e por aquelas que se envolvem na luta por justiça alimentar, por justiça econômica. No contexto do milagre da partilha dos pães e de peixes, quando Jesus quebra a mentalidade absolutamente dominante que também fazia mentes e corações dos seus discípulos, quando ele perguntou: o que fazer diante de tantas mil pessoas, 10, 15 mil pessoas reunidas para escutá-lo nas montanhas da Galileia? E a resposta dos seus discípulos foi do tipo do mercado, do tipo do comércio, que não soluciona problemas humanos, soluciona somente saldos, soluciona somente contabilidades, ainda que tenha que maquiá-las para acumular lucros. A resposta de Jesus, inconformada, quebrou esta mentalidade, quebrou essa postura limitada, comercial, contabilista, que calcula as coisas do ponto de vista do que se tem e do que não se tem. E diante de uma multidão ali retratada em 5 mil, mas na verdade eram umas 10 ou 15 mil, incluindo crianças e homens, crianças e mulheres, o cálculo de Jesus foi outro. Foi o cálculo do dar, do compartilhar, do não juízo, não julgar as pessoas que ali se encontravam com fome. Isto é postura, e não alienação de altar, e não alienação dos louvores, e não alienação da Eucaristia somente para mim, para alimentar a minha espiritualidade, alimentar a minha fé. Não, a postura correta é ouvirmos o que Jesus diz aos seus discípulos e a todos nós: dai vós de comer. Entregai tudo para resolver esse problema. Fazei de tudo para acabar com a fome. E se ela se impõe, isso também é um escândalo para nós. A fome é um escândalo para a fé cristã. Inaceitável que nós nos calemos diante da fome. Nada façamos pela fome. Então, configurei a fome aqui como um escândalo, como uma dor absolutamente inaceitável, que se demonstra pelos gritos, pelos ossos expostos das costelas de quem passa fome, como vimos nas fotos, nas imagens, nos vídeos dos Yanomamis estendidos sem forças sobre as camas, sobre as macas, com fome.
enquanto os mineradores, as organizações criminosas, tinham barcos e barcos, navios e navios, aviões e aviões de mantimentos. Esta divisão que privilegia uns, desgraça outros, atropela outros, extermina outros, representada pela fome dos Yanomamis, é que é escandalosa para nós. E nela não cremos. Ela não aceitamos. Não achamos que esta seja a solução para resolver o problema da fome. E o segundo eixo que trato aqui é a questão das causas da fome. Como eu disse em outros programas, ou até mesmo em edição do Fé e Luta, em semanas anteriores, a fé que dizima os Yanomamis, digo melhor, na fé, não, a fome que dizima os Yanomamis, não é culpa deles. Não é como disse o governador de Roraima, porque eles são como bichos morando nas florestas. Não. A fome deles foi causada pelo egoísmo, pelos mineradores, pelas mineradoras, pelas empresas, pelos bancos, pelo regime que Jair Bolsonaro adotou de roubar, destruir, devastar a Amazônia, não se importando com quem humanamente lá vivia. Se importasse, não permitiria jamais a derrubada de uma árvore. Então a causa da fome dos Yanomamis se chama política econômica da destruição, se chama neoliberalismo, se chama fascismo, que é totalmente impiedoso, odioso e injusto. Mas na sociedade, de maneira geral, há causas para a fome dos 33 milhões. Como eu disse, a fome dos 33 milhões e a insegurança alimentar dos 125 milhões de irmãos e irmãs brasileiras se junta ao problema do emprego, que é grave em nosso país. Empresas, em virtude de empresas que foram destruídas por esse próprio sistema que teve no judiciário uma tal de Lava Jato, que destruiu as empresas em milhões de empregos aqui. Isto gerou fome. A destruição da agricultura familiar, a destruição dos pequenos e pequenas agricultores e agricultoras é causa da fome. Essa política comercial neoliberal de produzir somente para acumular riquezas, lucros, dividendos, em poucas mãos, em grupos absolutamente perversos e antinacionais, antipopulares, é causa da fome. Então, se o capitalismo é causa da fome, se o neoliberalismo é a fachada absolutamente agressiva ao meio ambiente e às pessoas, então há que mudar essas estruturas. Ouvi uma vez de um intelectual, um professor no Rio Grande do Sul, que disse: se o modelo político-econômico, econômico e político é produzido pelo ser humano e é injusto, ele humanamente pode ser e deve ser substituído por um outro humanamente que seja mais humano e mais justo. Este é o caso. O Brasil precisa de um outro sistema, que é retratado nas preocupações do Betinho, que foi atacado, está sendo atacado por grupos reacionários, conservadores, de direita, extremistas, fascistas, de amplos setores do catolicismo e dos evangélicos. Mas Betinho foi absolutamente exemplar na denúncia da fome, no procedimento
da fome zero e no apontamento de que esse sistema que produz fome precisa ser mudado, colocado abaixo e substituído. O exemplo do MST, que vem produzindo alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, e distribuídos às milhares de toneladas, gratuitamente para os que passam fome. Ao exemplo de paróquias católicas romanas, evangélicas, protestantes, axés, umbandas e tantas organizações que se unem para distribuir alimentação para os que passam fome, cruelmente passam fome nesse momento. Mas, junto com esses procedimentos, com estas ações, é preciso lutar. Este é o nome do nosso programa, Fé e Luta. É preciso lutar para destruir esse sistema inaceitável, produtor de fome, de miseráveis, de pessoas que morrem precocemente. Este sistema, pai de tantos preconceitos, de tantas exclusões, de tanta violência, de tanta barbaridade. Há grupos aqui na internet, inclusive aqui no YouTube, que fazem programas de combate a esta programação, a esta agenda da CNBB de 2023, com a sua campanha da fraternidade, levantando o problema da fome. Esses grupos aqui atacam a CNBB dizendo que estes bispos, eles se referem tão desairosamente, tão desrespeitosamente aos bispos deles, esses católicos, que não desenvolvem mais na quaresma como era antes, no passado deles, do qual ele tem saudade, de uma espiritualidade introvertida, de uma espiritualidade de altar, de uma espiritualidade de retiro, de uma espiritualidade de covardes que se afastam dos que sofrem, dos que sentem dor pela fome. Não é esse o caminho. É preciso mesmo os caminhos da materialidade, que tem o nome de pão, nome de carne, o nome de balde d'água, leite, verduras em qualidade, em quantidade suficiente para saciar a fome. É preciso sim trocar esse regime capitalista que eles defendem, que eles querem para eles. Acusam todo mundo de uma série de bobagens, de agressividades. Mas benditas acusações, calúnias e injúrias pelo envolvimento contra a fome e pela luta pela destruição das causas da fome. Que ataquem, que joguem pedras, que caluniem, que injuriem, que degradem, porque quem se degradará para sempre serão eles em última análise. Sites inteiros, sites poderosos, sustentados inclusive por um ex-senador que foi preso por ser corrupto, direitão, fascista, fazem campanha contra as ações materiais, sim, da CNBB. Mostrando essas duas coisas, a necessidade de fraternidade, a necessidade de solidariedade, a necessidade de compartilhar o que se tem agora com quem nada tem. Essa é uma medida urgente, defendida, que devemos apoiar. E a outra, denúncia clara das causas. Por mais que eles se doam, por mais que eles mintam, por mais fake news que eles distribuam, é necessário que nós lutemos para derrubar esse regime que produz fome, miséria, morte precoce, contaminação sem vacina, morte desnecessária. É preciso que denunciemos. Para terminar, então, e comprovar isso que eu digo, eu trago aqui a palavra do meu querido amigo, que eu admiro muito, Frei José Fernandes, dominicano, frade, que tem uma firmeza
admirável ao abordar esse assunto. Num programa, nesse dia 27 de fevereiro, numa rádio aqui de Goiânia, ele explicou essas duas coisas: a fome que precisa ser enfrentada e as perseguições, as omissões de ditos cristãos que não têm vergonha de dizer que são cristãos e cristãs e se negam a reconhecer que a fome é um pecado ético, um pecado moral inaceitável que nós não devemos cometer. Assistamos, ouçamos, é apenas áudio, o que diz o Frei Fernandes, a quem agradeço por me enviar os seus vídeos todas as segundas-feiras. Muito obrigado. Ouçamos o que ele diz e aprendamos com ele. Ponto de vista. Olha, o ponto de vista de hoje é com o Frei José Fernandes. Ele é frade dominicano e membro da coordenação do Comitê dos Direitos Humanos Dom Tomás Balduino. O Frei José Fernandes faz um comentário crítico, chamando a atenção para as causas da fome. Frei José Fernandes, bom dia. Bom dia, Jordevá, bom dia, Isadora, e bom dia a você, ouvinte. Vocês já tomaram café e comeram um pãozinho hoje? Eu já. Caso não o fizeram, é por opção, por necessidade de algum regime alimentar, ou porque não estão tendo oportunidade do café, do leite, do pão ou do cuscuz? Uma segunda pergunta. Vocês estão com o almoço e a janta de hoje garantidos? Ou ainda não sabem se vão ter este privilégio? Afinal, alimentação é necessidade e direito básico de todo ser humano. E é dever dos poderes públicos, mas é também responsabilidade de todos e todas nós. Gente, a fome e a insegurança alimentar são um escândalo humanitário, um pecado ético, social, moral, político e cristão. Enfim, é um pecado de todos e todas nós. Em outras palavras, todos e todas somos corresponsáveis pela situação da fome e miséria em que vive grande parte de nossos irmãos e irmãs. Nesse sentido, muito sábio e atual é o ensinamento de John Elder Câmara, que falava: quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. E quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. Repito para que gravemos: quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. E quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. Ouvintes, estão entendendo que o buraco, entre aspas, sobre a fome e a insegurança alimentar é bem mais embaixo? Ou será que precisa desenhar o porquê existe tanta gente com fome no Brasil? O porquê, de acordo com a ONU, o Brasil voltou ao mapa da fome? E mais, o porquê, também dentro de nossa Igreja Católica, a campanha da fraternidade está sofrendo omissão, indiferença, oposição e críticas? Vamos continuar apenas dando comida como esmola, o que é boa atitude, mas não atitude suficiente. Ou nos dispomos também a denunciar as causas estruturais pelas quais a fome e a insegurança alimentar são tão grandes no Brasil? Em outras palavras, estamos querendo ser chamados de santos, santas? Ou admitimos que, por consequência de nossas atitudes nesta quaresma, certamente seremos chamados e chamadas de comunistas, subversivos? Atenção! Estou usando a palavra santo, santa, entre aspas, pois não é esta a santidade de Jesus. Em síntese, junto com o dar alimento, precisamos ter coragem de denunciar a concentração das riquezas em mãos de poucos,
o que gera as desigualdades sociais. É muita covardia política, é muita covardia em nome da fé continuarmos convivendo com 33 milhões de pessoas que vivem com fome neste imenso e rico Brasil. Jordevá, Isadora e ouvintes, vamos começar, ainda hoje, conversando e agindo de maneira concreta. Não somente fazendo caridade dando alimentos, o que, repito, é importante, mas insuficiente. Precisamos, gente, conversar e agir também em relação às causas da fome e da insegurança alimentar. Precisamos fortalecer a profecia, dentro e fora de nossas igrejas, pois quem tem fome tem pressa. Com fome, não temos paz. Com fome, não temos democracia. Abraços proféticos e revolucionários. E até amanhã, às 11 horas, um mergulho nas notícias. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.